Eu queria que você fizesse uma pequena reflexão comigo. Geralmente, quando algo bom te acontece, quando você recebe alguma coisa boa, você, espero, pelo menos, tem a vontade de compartilhar essa coisa. Eu vou dar um exemplo muito bobo, tá? Mas vai fazer você entender. Eu amo filmes e cinema. Amo. É uma das minhas maiores paixões. E eu sou muito criterioso para escolher filmes que eu nunca vi. Quando eu sento e decido que vou ver um filme novo, eu sou muito criterioso para escolher qual filme eu vou assistir. Eu vou e pesquiso quem é o diretor, eu vejo o elenco, eu vou nos sites, vejo as avaliações, porque eu não quero perder o meu tempo. E aí quando eu vou e vejo um filme inédito para mim, e ele é muito ruim, eu fico muito chateado. Muito chateado. Pior ainda quando ele tem 2 horas. Eu perdi 2 horas da minha vida. Mas, quando o filme é inédito para mim, e é bom, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Meu dia brilha. E eu quero compartilhar para as pessoas. Tipo, cara, você já viu esse filme? É muito bom. Porque eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu já tive. E além disso, eu quero comentar com as pessoas sobre a experiência delas e falar sobre o filme. E eu falo mais sobre o filme, divulgo para mais pessoas, e mais pessoas falam sobre o filme, e assim em diante. É um exemplo bobo, mas nos leva ao tema de hoje. O amor de Deus nos faz ir. Eu estava parando para pensar em que eu poderia falar, baseado no tema do mês de missões mundiais desse ano, e eu achei o tema muito curioso. No amor do Pai vamos completar a missão, está aqui no banner. No amor do Pai vamos completar a missão. E o versículo tema é João 3,16. Algo que se você lê a princípio, você não pode pensar tipo, caraca, isso aqui é muito a ver com missões. Não necessariamente. Se você fizer uma primeira leitura e ela for um pouco rasa, assim, se você ler ali de relance, você não vai pegar a nuance missionária dele. Mas na verdade, eu estava refletindo sobre o tema e percebi que o amor do Pai e missões estão extremamente relacionados um ao outro. Porque nós fazemos missões porque Ele nos amou primeiro. Nós só fazemos missões porque um dia Deus veio e nos amou. E esse amor transbordou em nossas vidas. E por causa disso, como uma boa notícia, e dadas as devidíssimas proporções, como um bom filme novo, visto pela primeira vez, nós devemos ter o ímpeto de compartilhar. Mas é claro que isso não acontece com todas as pessoas. Tem pessoas que recebem coisas boas e não compartilham. E talvez pelo senso comum a gente poderia chamar essas pessoas de egoístas. Talvez. E é bem isso mesmo. Quando uma pessoa recebe algo bom que é compartilhável e não compartilha com o seu próximo, a gente chama essa pessoa de egoísta. Mas quando se trata da grande comissão, quando se trata de alguém que recebeu o amor de Cristo e essa pessoa não compartilha, ela é mais do que egoísta. Ela é desobediente. Porque está muito claro em Mateus 28 que ide por todo mundo e pregar o evangelho não é um conselho, é uma ordem. E é por isso que nós vamos falar hoje dos impactos que o amor de Deus tem em nosso coração e como o amor de Deus transforma o nosso coração em um coração missionário. Amém? A gente vai ler uma passagem que está lá em João capítulo 4 e a gente vai ler muito hoje, muito. Mas eu prometo que vai ser muito interessante e que vai fazer sentido no final, toda essa leitura, beleza? Aí você acompanha aqui comigo. João, capítulo 4, nós vamos ler do verso 5 até o 29, e também vamos pular depois para o 39 até o 42. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido água e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor,
dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber, ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E agora, pulando para o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Vamos orar rapidamente? Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é maravilhosa. Que o Senhor esteja conosco, nos ajude a entender essa palavra cada vez mais. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor fale tudo aquilo que o Senhor precisa falar à sua igreja. E fale também o que falou comigo, no nome de Jesus. Amém. Uau, muito texto, né? Eu sei, muito texto. Mas essa história é muito legal. É muito legal porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está em missões é que a missão é da igreja. Tipo, quando a gente está em campanha de missões, a gente pensa, a igreja tem uma missão de espalhar o evangelho. Mas na verdade, a missão nunca foi da igreja. A missão sempre foi de Deus. E a gente consegue ver isso aqui nesse texto. Porque nesse texto, no início do capítulo 4, João escreveu que Jesus, ele estava saindo da Judeia e voltando para Galileia. E você tinha algumas formas de fazer isso. Você tinha o caminho de ir direto e passar por Samaria, ou você cruzava o Rio Jordão e ia pelo lado oriental do Rio Jordão. E os judeus geralmente cruzavam o Jordão e iam nesse sentido. Por quê? Porque eles não queriam passar de jeito nenhum por Samaria. E por quê? Você já sabe. Porque judeus e samaritanos não se davam bem de jeito nenhum. Nenhum. Não tinha papo, não tinha conversa. Samaritanos e judeus não se davam. Então os judeus, eles preferiam cruzar o Rio Jordão, passar pelo Oriente, para não chegar nem perto do pó de terra que passava em Samaria. Mas Jesus, ele não fez isso dessa vez. Na verdade, Jesus, ele escolhe passar justamente pelo caminho por onde passava Samaria. Isso é curioso, porque aqui a gente percebe que Jesus tinha uma missão. E essa missão, nesse momento, se passava em Samaria. Então aqui no nosso primeiro tópico nós vemos um Deus gracioso em sua missão graciosa. Nós não estamos em mês de missões para falar que a missão pertence à igreja, não. A missão pertence a Deus. A missão é de Deus. E Deus, em sua graça, nos deixa fazer parte dessa missão. Acontece que a missão de Jesus foi vir aqui até a gente leu João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe esse versículo. É a missão, é o resumo da missão de Jesus aqui. E não só aqui, mas ao longo de toda a história. Toda a história culmina para que a missão de Cristo seja cumprida, para que a missão divina seja cumprida. E a partir de Mateus 28, nós somos incluídos nessa missão. Mas antes, eu queria dizer para você que você, na verdade, e eu digo você, igreja, ou seja, todos nós aqui, nós não fazemos parte da missão exatamente, nós somos a missão. A missão de Deus não é pegar pessoas da igreja e enviá-las em missão. A missão de Deus é trazer cada vez mais pessoas para perto de si, para serem um com Ele. Ou seja, a missão de Deus é a igreja.
E como é que se encaixa a igreja nesse sentido a partir dessa perspectiva? Bom, isso muda muita coisa do que aquilo que a gente acredita que seja missões. Porque a partir do momento que eu entendo que a igreja é a missão, eu não tenho mais como me sentir confortável em só ofertar para a junta de missões e achar que, beleza, meu trabalho acabou. Não, não acabou. Porque essa missão de Deus é alcançar pessoas, e Ele te tornou missão, Ele te tornou parte dessa missão. Isso significa que seu papel vai muito mais além do que ofertar. Eu não quero dizer que você não deve ofertar, muito pelo contrário, eu estou falando que você deve ir além. Além de ofertar, você tem que entender que você faz parte dessa missão. Essa missão, ela foi dada por Deus a você. Isso não faz a missão sua, essa missão pertence a Deus. Ou seja, Jesus aqui está cumprindo a missão de Deus, Ele está em missão. E a missão de Jesus, nesse sentido, se passava em Samaria. É muito importante a gente entender isso, porque quando Jesus fala em Mateus 28, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, antes ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E depois ele fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aqui Jesus, ele não está falando da autoridade que ele conquistou a partir da sua ressurreição somente. Ele está falando com autoridade, porque até ali naquele momento, e até hoje, ninguém é melhor para falar de ide do que o próprio Deus. Até porque Deus enviou o seu Filho Jesus para vir até nós. Se nós enviamos missionários hoje, nós só fazemos isso porque Deus enviou o seu Filho primeiro. Então Deus tem completa propriedade do assunto, quando o assunto é ir. Porque Ele no céu deixou a sua glória e veio até nós. Então nós não estamos falando de um Deus que conquistou toda a autoridade e baseado nisso mandou que nós fôssemos. Não, nós estamos falando de um Deus que foi primeiro. E Ele foi primeiro para alcançar a nós, inclusive nos lugares mais improváveis. Se você parar para pensar aqui e analisar o texto, tudo está errado aqui, a princípio. Jesus é judeu, está passando por Samaria, fala com uma mulher que pelo horário era bem rejeitada pela sociedade, ao meio-dia. Gente, meio-dia é muito quente, não tinha outra pessoa para ir atender? Não, a missão de Jesus passava por aquela mulher, naquele poço, porque Jesus sabia que em Samaria havia uma mulher e um povo que precisava parar de pegar água do poço. E eu não estou falando do poço de Jacó. Então perceba que Jesus, Ele vai até os lugares que parecem improváveis. Ele vai até os lugares em que não parece possível conseguir algum tipo de trabalho, ou então até mesmo algum tipo de diálogo. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Que nós temos a compreensão de que nós temos que ir às nossas Samarias para pregar o Evangelho. Todo mundo tem na vida aquela pessoa que pensa lá no fundinho, cara, eu não consigo enxergar essa pessoa se convertendo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Em primeiro lugar, querido, pare de subestimar a graça de Deus. Ok? Não há pessoa que esteja em lugar nenhum que a graça e a salvação de Cristo não possam alcançar. Segundo, não é porque a pessoa é improvável que isso impede você de ir até ela. Porque Jesus está indo ao lugar mais improvável, conversando com a pessoa mais improvável, no horário mais improvável para cumprir a sua missão. Isso me mostra que nós temos que estar prontos a tempo e fora de tempo, independente de onde estivermos. E não necessariamente falamos da nossa zona de conforto, no nosso bairro, por exemplo, onde nós conhecemos todas as pessoas. Mas também devemos falar do nosso trabalho, onde nós temos posições de autoridade, de subserviência e todas essas questões. Então aqui nós vemos um Deus em missão. E a missão é muito clara: ser luz onde há trevas. Independente de onde as trevas estejam, seja lá as trevas em Samaria, seja na Judéia, seja na Galileia, não importa, é ser luz. Então aqui temos o primeiro caráter da missão de Cristo. E aqui temos uma coisa muito interessante que nós vamos observar a partir do verso 15 e do 24, que Ele sabe quem somos, e mesmo assim Ele quer nos usar. No verso 15 ao 24, Jesus começa a conversar com a mulher samaritana. E ele começa a falar que, esse poço aqui, essa água desse poço aqui, ele dá sede de novo, mas existe uma água que não dá mais sede. E a mulher fala, nossa, seria muito bom tomar essa água, porque eu não precisaria vir mais no poço. Eles começam um diálogo em que a moça, a princípio, não tá entendendo o que Jesus quer dizer. Não está entendendo o que Jesus quer dizer. Ele está falando de uma água que se beber, você não precisa mais ter sede. Então ela pensa, putz, então se eu tomar essa água, eu consigo
deixar de vir ao poço. E vir ao poço é uma tarefa árdua. Eu tenho que andar, carregar meus cântaros de água no meio-dia, muito quente, muito desgastante. Enfim, isso acabaria com minhas demandas. Enfim, ela pensando de maneira terráquea, como todos nós, a princípio. Até que Jesus, ele começa a falar, tipo, cara, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você deixar de fazer tarefas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma nova vida. Eu estou falando de algo diferente. Eu estou falando que eu vim aqui para transformar a maneira que você vive. Eu estou falando para vir aqui que eu vim reformar a sua vida. E aí Jesus, ele começa para mostrar o cartão dele de Messias. Tipo assim, ó, vou te mostrar que eu sou o Messias, hein? Vai lá chamar seu marido. Ela falou, não tenho marido. Aí Jesus falou, eu sei. Bom, agora você não tem, né? Porque você já teve 5. E o homem com quem você está agora não é seu marido. E Jesus começa a falar da vida dela, mostrando que ele sabe quem ela é. Jesus sabe quem nós somos. Não existe ninguém melhor que Jesus para dizer quem nós somos. Inclusive, não existe ninguém melhor que Jesus para dizer como nós somos pecadores e indignos dessa missão. Mas Jesus não está muito interessado nisso, na verdade. Porque apesar de nós termos uma reputação questionável, talvez, como a mulher do poço, Ele quer nos usar mesmo assim. Ele quer nos usar mesmo assim. Mesmo conhecendo a nossa história. Mesmo que, a partir do seu ponto de vista, você não se sinta merecedor, e de fato você não é. Deus quer te usar mesmo assim. Desse jeito. Eu vejo muitas pessoas que ok, escutam que têm a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, mas de duas uma. Ou não se sentem dignas e por isso não fazem, ou então, tipo, não. Sabe, fala que é indigno, mas mais como uma desculpa. Sabe, tipo, eu não sou capaz disso, eu nunca vou conseguir. Cara, a missão não depende de você. De novo, a missão é de Deus. E cara, não existe nada na existência que possa parar os planos de Deus. Se a missão de Deus está em curso, ela vai ser concluída. E não existe nada que possa parar isso. O ponto é que muitas vezes nós ficamos olhando para dentro de nós mesmos e pensando, não, eu não vou fazer missão. Eu não vou falar, eu não tenho propriedade. O critério não é esse. Jesus, ele viu toda a vida da mulher, ele sabia de tudo e falou para ela, eu sei que você é isso, que você já casou com 5 pessoas, não importa, é para você mesmo que eu quero oferecer água viva, é com você que eu estou falando. Sabe, a gente fica colocando um monte de barreira que a gente não percebe que nenhuma barreira fica de pé diante de Deus. A gente fica falando, mas eu não tenho tempo, mas eu estou muito ocupado. Querido, você sempre vai estar ocupado. Sempre vai estar ocupado. E além disso, não necessariamente missão é você parar tudo que você faz e fazer missão. Você pode fazer missão enquanto você faz as coisas do seu dia a dia. E sabe o que me preocupa quando as pessoas falam que não tem tempo? Porque às vezes uma pessoa fala, mas eu não tenho tempo porque a minha escola está me atrapalhando muito, e a escola passa. E depois a pessoa chega e fala, não, mas agora eu não posso porque a faculdade está pesado, muita prova. E depois acaba a faculdade e vem o trabalho e fala, não, mas eu estou trabalhando muito, eu estou chegando em casa muito cansado. E depois do trabalho vem o casamento, e a pessoa se casa, não, eu tenho que dar conta do meu casamento, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu lar. E depois vem os filhos, e não estou conseguindo nem dormir direito, porque esse menino só chora, essa criança acorda de madrugada e dá muito trabalho. E depois, quando você para pensar, passou uma vida inteira em que a pessoa não cumpriu a vocação de Deus para a vida dela. Eu entendo que existem fases na nossa vida em que a gente realmente tem momentos em que a gente tem que se dedicar um pouco mais a certas coisas, mas isso não pode ser da nossa vida uma prioridade. Jesus não está preocupado com as barreiras entre você e a missão, porque nenhuma barreira fica de pé quando se trata da missão de Jesus. Se Ele deu uma missão e Ele quer incluir você, é só você aceitar que você vai ser incluído. E todos os pormenores vão ser problemas dele. Jesus está quebrando um monte de barreira social aqui, você não viu? Ela até fala, tipo, cara, você é judeu, eu sou samaritana. Eu sou mulher, você é homem e é meio-dia. Jesus não estava interessado nisso. Isso não parou Jesus. Nenhum pormenor pode parar Jesus de fazer a obra que Ele quer através da sua vida. Não importa quantas barreiras você ponha, todas vão ser derrubadas pelo Messias, se você se dispor a cumprir a missão. E no fim das contas,
porque Deus me ama, eu vou. Quando a mulher começa a entender do que Jesus está falando mesmo, ela vai falar bem assim: o Messias está chegando. Quando o Messias chegar, ele vai explicar tudo. E Jesus fala: eu sou o Messias. O Messias chegou, está aqui, na sua frente, falando com você sobre todas essas coisas. Eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas você já parou para lembrar das coisas boas que Deus fez com você? Dos momentos em que Ele parou e quando você era uma pessoa mais improvável, em todas as circunstâncias, Ele parou e te olhou? Porque, de novo, a mulher era samaritana. Por estar buscando água no poço ao meio-dia, o que não era muito comum, até porque meio-dia é muito quente, ela provavelmente era rejeitada pelo seu povo, pela sua sociedade. Ela já não tinha as melhores das reputações, porque ela já era casada 5 vezes, morava com um homem que não era o seu marido. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus, ele parou e falou: não, você é meu plano. Você é meu plano. Eu parei só por causa de você. João adora escrever passagens pessoais entre Jesus e outras pessoas, e essa é uma delas. Eu fico imaginando que nunca na vida dela ela deve ter sentido um amor tão grande. Esse judeu, o Messias, aquele por qual nós oramos a nossa vida inteira, ele fez questão de parar. Ele deve ser um homem ocupado. Ele fez questão de parar só para conversar comigo. Eu tenho certeza que ela nunca sentiu tão grande amor na vida dela. E você? Algum amor que você já sentiu na sua vida foi maior que o amor de Deus? Ou então quando você sentiu o amor de Deus, que impacto isso te gerou? Porque quando ela se sentiu abraçada pelo amor de Deus, ela tem 2 atitudes que são muito importantes. O primeiro texto vai dizer que ela deixa o seu cântaro de água e sai correndo para anunciar e testemunhar. E você vê que ela nem se tinha se preparado para falar: meu Deus, o que eu vou falar? Não, ela falou o que aconteceu. Gente, venha ver o homem que falou tudo que eu tenho feito. Ele falou toda a minha vida. Ele deve ser o Cristo. Mas ela deixou o cântaro de água para trás. Ela foi pegar água. Sabe o que isso me ensina? Que nós temos que ter prioridades. De novo, as ocupações a gente encara como grandes adversários da nossa parte da missão. Mas você precisa ter prioridades bem estabelecidas, querido. Imagina se aquela mulher, ela recebe o amor de Cristo, ela é inundada por esse amor, inundada a tal ponto de se levantar, deixar as suas obrigações, sair correndo de volta para a cidade. E em vez disso, ela chegasse e falasse bem assim: cara, muito legal, muito obrigado, de verdade, pela consideração, você é o Messias, eu não sou ninguém, você parou para falar comigo, mas, cara, eu estou tão ocupado agora. Lá em casa está com pouca água, eu tenho que pegar essa água aqui, eu tenho que encher o cântaro. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade em que nós estamos acostumados a acumular coisas aqui nessa terra, sendo que essa nunca foi a prioridade. A gente fica tão preocupado com as nossas demandas, e não que nós não precisamos ficar preocupados com as nossas demandas, vocês têm que cumprir as suas demandas, mas elas não são prioridades na sua vida. Elas não são, impedimentos para que você faça a missão acontecer. Sabe por quê? Porque se a gente viver para completar as nossas demandas, viver para completar aquilo que a gente planejou, nós vamos ter uma vida cheia de cântaros de águas, transbordando de águas de poço, mas nenhuma fonte plantada de água viva. Nenhuma. E Deus não te chamou para encher cântaro de água. Não foi para isso que Deus te chamou. E perceba que Deus, ele não tem critério nenhum, é só você falar: ok, eu vou. Não significa que a mulher deixou a casa dela sem água, não. Ela voltou certamente depois, encheu o cântaro, mas depois. Porque diante do Messias o cântaro pode esperar. Diante da missão que foi nos dada, as coisas podem esperar. Jesus é mais importante. O Messias é mais importante. E a gente vê pessoas sendo bem-aventuradas sempre quando priorizam Jesus, ao invés das suas demandas. A gente vê Maria e Marta, por exemplo. Quando Jesus disse para Maria que Maria escolheu a boa parte, enquanto Marta estava preocupada com as demandas. Suas demandas nunca serão mais importantes do que o Messias e a missão que Ele te deu. Nunca. Nunca. E a gente fica preocupado: caraca, mas se eu parar isso aqui agora para fazer a obra de Deus? Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, cara, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você pode ter certeza disso. E a segunda coisa, a segunda atitude que foi despertada dela e que me chama a atenção, é que ela voltou
para a cidade e falou o testemunho dela para o povo. Você lembra que ela era rejeitada pela sociedade? Você lembra que ela ia todo dia, não sei se todo dia, mas ia buscar água ao meio-dia, o horário mais quente, sozinha, sem pegar água com as outras mulheres, porque ela era rejeitada pela sociedade, muito provavelmente? Pois é, foi para essa galera que ela pregou. Foi para essa galera que ela testemunhou. De novo, Deus derruba todas as barreiras, e suas questões pessoais também não são barreiras para a missão de Deus. A ordem é que você pregue o evangelho para toda criatura. Toda criatura. Isso inclui as pessoas que você não gosta. Isso inclui as pessoas que te machucaram. Isso inclui as pessoas em que você não concorda. A gente tem pouco tempo, querido. Jesus está voltando. Jesus está voltando, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Pessoas morrem e vão para o inferno todos os dias, porque nós não fazemos a nossa parte como nós deveríamos. E nós nunca devemos nos conformar com o que nós fazemos. E a gente coloca um monte de barreira. Não vou falar para essa pessoa. Por quê? Porque ela me chateou. Não vou falar de Jesus para ela. Não vou compartilhar as bênçãos para ela. E eu não estou falando de um Jesus te ama, não, tá? Porque o evangelho não é feito de frases prontas. O evangelho é feito de amor e atitude. Eu não estou falando de você chegar para ela e falar um versículo. Eu estou falando de você pegar as bênçãos que Deus te deu e compartilhar as bênçãos que Ele te deu com ela. Mas Rian, a pessoa fez... Não importa. O dono da salvação não é você para determinar quem é salvo e quem não é. Para determinar quem é digno de ouvir mensagem e quem não é digno de ouvir mensagem. Você não era digno de se assentar à mesa de Deus. Você recebeu o convite de Deus de se assentar à mesa. Portanto, você não é digno de dizer quem se assenta à mesa ou não. Se Deus falou para você pregar o evangelho a toda criatura, você vai pregar o evangelho a toda criatura. E não importa se essa pessoa vota diferente de você. Não importa se a pessoa pensa diferente de você com sentido. Não importa se ela foi má com você, se ela foi cruel com você. Não importa. A ordem é que você pregue o evangelho a toda criatura e você vai pregar para ela. A gente não tem tempo de ficar remoendo questões sociais, questões pessoais. E não que elas não sejam importantes. A gente tem que resolver nossos conflitos. Prioridades. O Messias é mais importante. E a mensagem dele é mais importante. Se você realmente acredita, e aqui eu já estou terminando, se você realmente acredita que aquilo que você recebeu é uma bênção muito grande, o mínimo que isso tem que causar na sua vida é transformação. O mínimo que isso tem que causar na sua vida é a vontade de compartilhar essa mensagem para os outros. Eu gosto de pensar muito na figura de alguém que passa fome e que não come há dias. De repente, alguém faz uma oferta gratuita para ela e dá um banquete para ela se deliciar. E ela não come há dias. Só que ela também conhece pessoas que estão passando fome, que estão passando a mesma necessidade. E ela resolve compartilhar com as pessoas. A primeira coisa que ela pensa é: meu Deus, caraca, fulano, ele também passa fome, ele também precisa. Calma, segura o banquete aí, eu vou lá buscar mais gente, porque tem mais gente que precisa. É isso que o evangelho precisa gerar em nós. Querido, você precisa ter consciência de onde Deus te tirou. E precisa ter consciência de que pessoas estão no lugar onde Deus te tirou. Um lugar horrível de condenação. Mas Jesus trouxe remédio, trouxe salvação. E o que você faz em relação a isso? O que você faz em relação àquele colega de trabalho que passa pelas mesmas tentações, provações, comete os mesmos erros que um dia você já cometeu? O que você faz em relação a ele? Sendo que você encontrou salvação, você vai deixar? Entende? Quando eu falo de missão, eu gosto de falar de uma maneira muito urgente, porque é urgente. Precisamos falar de Cristo. E a última coisa que me encanta é que no 39 ao 42, a gente vai ler que o povo de Samaria foi extremamente impactado por causa do testemunho daquela mulher. E aquela mulher, ela contou o seu testemunho, e no final, o pessoal disse para ela: cara, a gente já até acreditava baseado naquilo que você falou, mas a gente crê mesmo depois de ouvir ele falar. A mensagem não é sua, ela não depende de você. Tudo que Deus quer que você faça é testemunhe. O que eu vou falar, Rian? O Espírito concede a você sabedoria para o que você deve falar. Mas a princípio fala do que você viveu. Testemunhar é falar daquilo que foi vivido por você. O que Deus fez na sua vida? E como você pode impactar a vida das pessoas? Missão é muito mais simples do que a gente pensa. Missão é todo dia. Essa campanha vai acabar muito em breve. Mas como exército em guerra, a igreja sempre tem que estar pronta
para falar de Jesus, porque a nossa campanha não acaba em abril, ela acaba no dia que Jesus voltar, e aí sim, ela vai findar. Jesus te ama, e Ele te tirou de um lugar que você sabe de qual era. Ele me tirou também. Tem pessoas que estão naquele lugar, elas precisam sair de lá, e é o amor de Deus que vai fazer isso por elas, assim como fez por você. Transborde na vida das pessoas, querido, de qualquer pessoa, a toda criatura, que você possa ter isso no seu coração, amém?